você trabalhando para o Brasil. E outra que não se cansa de trabalhar pelo Brasil é ela, Jussara Galto, diretamente lá de Imbé, Rio Grande do Sul. Bom dia, Jussara. Bom dia, Tilson. Bom dia, Gabriel. Meus cumprimentos a todos os patriotas, conservadores de todo o Brasil e fora do Brasil. Estamos vivendo um momento extremamente importante. Nós sabíamos que nós chegaríamos nesse ponto assim de decisão, nesse ponto mais cruel de todas as coisas ruins que a gente vem passando. Só que a gente não esperava, não sabia, não tinha noção de como seria. Então, eu vou dizer para vocês o que eu fiz na sexta-feira, quando cedo, já fiquei sabendo, assim que rolou pela internet, da prisão, né? Do nosso amado líder, nosso mito. E na hora, é lógico, né? Que eu, assim como todo mundo, eu entrei em choque. Fiquei extremamente. Como você sabe, não precisa nem explicar. Mas no meio do pavor, assim, da paura geral, mas foi uma facada, uma porretada, eu sei lá. Mas eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi há muito tempo. Quando a gente tem um problema, a gente não corre para Deus para dizer, Deus, eu tenho um problema. A gente se vira para o problema e diz, problema, eu tenho um Deus. E foi isso que eu fiz. Imediatamente comecei a relaxar, minhas ideias voltaram ao normal, passou a vontade de gritar, de chorar, de me atirar, enfim. E eu disse, segui nesse raciocínio, né? Já quando eu fiz essa colocação, para mim mesma, claro, eu estava pensando, Sara, tia quieta, tia calma, olha a oração da serenidade. E mais ainda, se tu tem fé, Jussara Galto, se tu acredita em Deus, agora é a hora para ter fé. Não para pedir, não para suplicar, não, nada. É só segurar na mão de Deus e demonstrar para ti mesmo, para o mundo que te cerca, que tu tens um Deus e que nós estamos chegando todos na solução dos maiores problemas que esse país já viveu. Em 2022, o ano da eleição, eu fiquei tão chocada com o resultado negativo para o Brasil, para cada um de nós em especial, eu fiquei tão traumatizada que eu, a partir daquele momento do choque, em 20 dias eu tinha perdido 20 quilos. 1 quilo por dia. Foi aí que eu me dei conta que se eu continuasse assim, eu não ia ter mais, não teria que sair, abdicar das fileiras de luta neste mundo, pelo nosso país, e morrer, simplesmente morrer. Eu estava nesse caminho. E eu tenho muitas testemunhas. Porque nesse período foi que eu me dirigi lá para o acampamento e fiquei lá e com amizade, com carinho, com apoio de todos. E eu fui me recuperando. Mas até foi bom, eu costumo brincar. Também isso eu devo ao Bolsonaro. Eu baixinha, pesava 80 quilos, mas era uma bolinha, né? Logo eu estava 20 dias, eu estava com 60. Já aumentei um pouquinho. Mas isso tudo eu estou dizendo para vocês, porque este é o momento da serenidade, é o momento da fé, é o momento que a gente não pode fazer nada. Se nós pudéssemos, nós estaríamos lá na frente da casa dele. Eu até me propus, tem amigas minhas que acharam um horror, estão vendendo já, como é que se diz, tornozeleiras eletrônicas. Claro que de mentirinha, né? Com a bandeira do Brasil. Se houver uma, por aqui, por perto, eu vou cobrar e vou usar. Em solidariedade ao mito. Ele não está humilhado. Acreditem, ele está exaltado. Humilhado, ele está na cabeça
desse pessoal ateu, comunista, que não acredita em Deus, obviamente, então ele está humilhado. Isso é o que eles pensam. Mas nós vimos hoje manifestações em todo o Brasil. Motocicletas imensas, a maior do mundo, até ouvi dizer. Então, o pessoal está reagindo. E graças a Deus, porque são essas pessoas reagentes agora é que vão nos conseguiremos juntos, todas nós juntos, conseguiremos chegar no final e num bom termo de todo esse horror que nós estamos passando. Agora eu peço assim, pelo amor de Deus, eu já vi alguns bolsonaristas dizerem isso. O Bolsonaro não tem limites, nem ele, nem aquele filho dele. Eles, por causa deles, é que nós vamos passar por esse aperto da taxação, etc, etc. Não tem coisa mais burra, ignorante e insensata do que esse pensamento. Agora, nós estamos... Por que eu perdi 20 quilos? Voltando lá. Medo, pavor de uma guerra civil. Ainda bem que eu só conheço de teoria, de ver nos livros de história, de ver o que aconteceu com tantos e tantos povos, desde que o homem saiu das cavernas, em todas as civilizações, em todas as eras, que é uma guerra cruenta, quer dizer que tem sangue. E uma guerra civil tem sangue de irmão contra irmão. É irmão batendo irmão. Eu duvido quem não tem uma pessoa, ou muitas pessoas, de esquerda na sua família. E acham que nós somos aberração. Aberração nós achamos que são eles. Vamos para o caminho do meio, o caminho dos iluminados, o caminho que também Buda, outro iluminado, nos ensinou. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas isto é uma coisa muito importante se dizer. Vamos parar, né, com esse pensamento simplório, dicotômico, quer dizer, só dois pesos. É branco, é preto, é Bolsonaro, é cachaça, é direita, é esquerda. Não, é muito mais que isso. Nós estamos enfrentando, não é um problema brasileiro. Por que Trump está nos ajudando? Ele é amigo do Bolsonaro? É. É amigo da família do Bolsonaro? É. Ele precisa do Brasil? Precisa. Então, ele é o aliado certo na hora certa. Porque ele está defendendo os interesses do país dele. Ele é de direita, o país dele também, tanto que votou nele, não é, uma larga margem de votação, de votos. E eles, além de tudo, são coerentes, porque a direita é coerente. A direita não é insensata, não é burra. A direita, basta dizer que nós acreditamos em Deus. Isso é sinal de que nós não somos burros. Nós nos diferenciamos dos outros seres. Então, esse momento não é uma questão só do Brasil. Não pensem assim. Porque, por exemplo, a Argentina está lá, nadando de braçada no sucesso, no bem-estar do seu povo, na vitória do seu povo, que até bem pouco tempo estava estrangulado, acachapado pela esquerda. Não venham me dizer que a esquerda é boazinha, que a esquerda é amiga dos pobres. Quanto mais pobre, quanto mais gente faminta, quanto mais gente ignorante, gente iletrada, gente que não tem chance de ir à escola, crianças ignorantes, jovens ignorantes, adolescentes ignorantes, adultos ignorantes, melhor para uma ditadura. Muito melhor. Porque essas pessoas, elas não reivindicam, não reclamam, não sobem em palanque, não esbravejam, elas se encolhem, elas se recolhem, né, aquilo que elas pensam que é a sua insignificância e que seria o seu jeito correto de ser. Mas não é. Não é. O ser humano é filho de Deus, é iluminado, nasceu para o sucesso, nasceu para a vitória.
da maneira mais correta possível, sem pisar no pescoço de ninguém, sem puxar o tapete de ninguém. Então, nós temos que, agora, nesse momento, nos voltarmos para o nosso interior, não parar com a luta. Onde houver, onde vocês souberem que existe um grupo com bandeiras verde e amarelo, vão lá e se juntem. Façam a sua parte. Eu já coloquei, eu tinha 2 bandeiras menores na minha janela, já coloquei uma maior para chamar mais atenção. Aqui vive um patriota, ou uma patriota, no meu caso, quem passa na rua não sabe. Então, aqui vive uma pessoa do bem e que torce pelo Brasil, que é brasileira, que não tem medo dessa esquerda maldita, infame, destruidora, castradora. Então, vocês se reúnam onde houver, não importa a hora, não importa, cada um dentro das suas possibilidades. Não precisa fazer um esforço, né, desnaturado, não precisa perder horas de trabalho, enfim, vocês sabem, com sabedoria, tudo com sabedoria. Então, e vamos mostrar como é que nós estamos nos sentindo. Nós não nos entregamos. O nosso líder não se entrega. Não fugiu do Brasil, ele poderia ter fugido, poderia ter ficado lá fora, ele já estava lá fora. Ele poderia ter feito tantas outras coisas, mas o que ele fez, ao invés disso? Ficou do lado do seu povo, dando coragem, nos servindo de exemplo e mostrando o quanto pode um ser humano quando ele quer, quando ele é fortalecido por uma força interior, quando ele tem certeza que está certo. E não pensem também assim, ó, que esse cachaceiro, que ele é um incapaz, um ignorante, porque não é. Tudo que ele é do mal, isso sim, mas tudo que ele faz é, como está lá na Bíblia, é pesado, contado e dividido. Está tudo acertado na cabeça dele. Existe hoje, estão se formando, o globalismo é uma realidade que, se vocês não sabem o que é, procurem se informar. Está na internet. Procurem saber. Porque nós somos usados, nós somos assim, envenenados pelo que comemos. Isso não é casual. Não é. Isso é tudo pensado e planejado. O flúor na água que a gente bebe é pensado. Ele é uma coisa que é feita de forma consciente. Isso, o flúor, eles davam em doses cavalares para os judeus. Vocês prestem atenção, eu não gosto de ver, porque eu sofro muito, mas quando vocês veem uma quantidade lá na Segunda Guerra de judeus, já com, né, daquele jeito que eles estavam, como é que eles estavam? De cabeça baixa, acabrunhados, não reagiam. Não reagiam. Eles eram milhões. Eles poderiam ter feito alguma coisa, mas não fizeram. Eles foram sedados. Sedados. O flúor tira do homem, ser humano, a coragem, a vitalidade, a vontade de reagir, a vontade de lutar. E isso fizeram com eles. Não é de admirar que eles ficassem... Eles não são covardes. Então aí agora não sempre estiveram. Desde os tempos, desde os primórdios da civilização, através da Bíblia, nós sabemos há quanto tempo que eles estão, e já passaram por maldições, e já estiveram, houve a diáspora, e eles se espalharam por todo o mundo. Depois, em 1945, um brasileiro, né, porque era o nosso representante na ONU, Oswaldo Aranha, né, batalhou e conseguiu, e outros também deram apoio, para que eles ganhassem um território para chamar de seu. Lá onde eles já tinham vivido, não é, durante até desde antes, muito antes de Cristo. Ficaram ali na região, um deserto. Eu acho que não tinha nem pedregulho, era só mesmo areia. E alguns montes, né? Rios por perto, né? Poucos,
inexistentes quase, e eles transformaram aquilo ali num paraíso. Eles plantam lá o que eles quiserem, eles exportam frutas, verduras, eles exportam as suas plantações. O agro deles é fortíssimo. Além de abastecer aquela população que depois, com o passar das décadas, vieram de todo mundo e ainda estão vindo, e agora na época da guerra, que nunca, nos últimos tempos nunca tinha havido tanta gente voltando para Israel. O que é isso? Coragem. É vontade de lutar pelo que é seu, pelo seu chão. Eles estão ali. E sem falar nas inteligências deles que tomaram conta do mundo. Quantas coisas, quantas benesses, quantas benfeitorias nós temos, a humanidade tem na área da medicina, os remédios, a aparelhagem cada vez mais sofisticada para salvar vidas, e sem contar no exército fantástico que eles têm, né? Uma precisão hoje absoluta. Eles não precisam destruir um prédio como se fazia antigamente. Eles vão no prédio, sabem qual é o apartamento, qual é a localização, como fizeram nessa guerra de 12 dias, e matam aquela pessoa na cama onde ela está dormindo. Isso é coisa genial. Isso é uma coisa fantástica. Então, nós temos que ficar do lado dos bons. De que lado estão os outros? Que eu não sei. Quer dizer, até sei, mas não convém perder meu tempo aqui falando nisso. Está se formando agora. O próprio globalismo está se valendo dessas ideias socialistas, comunistas, que nunca prosperaram em lugar nenhum, a não ser através de ditaduras. Nunca um povo comunista pôde, né, ter grandeza enquanto o exercício dessa maldita filosofia, esse maldito jeito de fazer política, porque eles vão enfeitando, mas eles usam de toda a maldade possível para destruir todos, mesmo os seus, aquelas pessoas que lhe dão guarida. No caso de uma democracia, a guarida vem através do voto. E essas pessoas mais humildes, mais pobres, essas pessoas são as que tendem a acreditar porque é mais fácil, porque já estão com a inteligência apoucada. E em função disso, em função da má alimentação, de tudo que deixam, das vacinas, inclusive, de tudo que agride a humanidade, em função de tudo isso, eles não são reagentes. Eles ficam que nem aquela galinha do Hitler. Eu vou sempre trazer a memória de vocês. O nosso povo, eles estão fazendo com o nosso povo brasileiro o que o Hitler fez durante a Segunda Guerra com aquela galinha que ele depenou, pena por pena, na frente do seu Estado-Maior, que estava ao redor da mesa. Uma mesa enorme, gigantesca. E a galinha ficou sangrando, e eu vou repetir isso, que vocês não podem esquecer esse exemplo. Porque isso que está acontecendo no Brasil agora com as populações mais carentes, com os pobres. Nós temos que ajudar as pessoas a raciocinar, a reagir, a ter um governo que crie empregos e crie condições de vida, para que eles não tenham que viver de esmola, de bolsa isso, bolsa aquilo. Voltando à galinha. Ele fez ela sofrer o máximo, quando ela não tinha mais nenhuma pena, que ela estava assim, ó, destruída, destroçada, sangrando por todos os poros. Ele botou milho na mão e estendeu para ela. E os outros estavam assim aterrorizados, porque, ó, por mais bárbaros e mais cruéis que eles tenham sido, mas ver assim ali é chocante. Mandar matar é uma coisa, matar é outra. E ele pegou e mostrou para a galinha que tinha milho na mão, e ela veio sangrando, sofrendo, toda esbagaçada, e comeu na mão dele. Por que isso? Porque quem estende a mão dando esmola
que conquista essas pessoas que estão tão carentes que qualquer coisa lhe parece um socorro bem-vindo. Só que não. Isso aí é uma forma cruel, desumana, de subjugar o ser humano. De colocar o pé em cima do pescoço do ser humano e deixar cair as migalhinhas na boca. E ainda aquele ser humano, como não tem mais nada para buscar, mais nada para comer, mais nada para fazer, ainda fica muitíssimo grato àquele que está ali maltratando, que está ali, o torturador que está fazendo isso. Ele ainda acha que ele é o salvador, ainda acha que ele é o painho. Como é que estão? Vocês aí que gostam, até os bolsonaristas, alguns bolsonaristas gostam de criticar, mas todo mundo tem uma crítica na ponta da língua quando é para falar do Eduardo Bolsonaro, ou do Carlos Bolsonaro, ou do Flávio Bolsonaro, ou do outro que eu nem sei o nome, mas que também já está na política, eleito em Camboriú, se não me engano. Ah, mas aí todo mundo tem uma pedra para jogar. Sabe uma coisa malvada, maldosa para dizer? É Bolsonaro? Então, pedras nele. Por que não se ouve falar nos filhos do Cachaça? Eu tenho um filho, às vezes eu fico repetitiva, porque eu quero que isso entre na cabeça de vocês. Parem de falar dos amigos, parem de se comportar como inimigos dentro da própria trincheira. Vamos falar de quem merece ser falado, vamos falar dos bilhões que tem o Ronaldinho do futebol, o Ronaldinho das finanças, que não é o Ronaldinho, nenhum dos dois, do futebol. Não é. Não é nem o Fenômeno, nem o Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho. É o filho do cachaceiro. E ele tem orgulho. O cara que catava bosta de bicho, de elefante, de girafa, sei lá do quê, num zoológico. Assim, ó, num passe de mágica, ele se tornou um fenômeno das finanças. O que ele faz? Lembre da CE, do tempo da CE, os mais antigos lembram? Foi ali que tudo começou. Foi dali que veio os primeiros milhões para transformá-lo no que ele é hoje, aquele balofo, vagabundo, que não faz nada, mas viajar pelo mundo sempre também, né? Porque isso é uma coisa de... A outra nem é a mãe dele, mas também adora isso aí. Viajar, melhores hotéis, melhores restaurantes. Eu lembro uma cena, há uns 2 anos atrás, ou 3, onde ele com seus amigos foram expulsos de um restaurante de primeiríssima linha, 5 estrelas, 20 estrelas, sei lá. E eles foram tão hostilizados que eles tiveram que ir embora. Ah, mas que crueldade. Não, não é crueldade. Cruel é ele, que é um ladrão, que ele sabe que é um oportunista, que sabe que tirou de nós, tirou do erário. Erário quer dizer dinheiro público. Não tem árvore que dá dinheiro. Tem a máquina que faz dinheiro, mas pode destruir um país se for usada da forma errada. Então, o que é mais fácil fazer? Pegar os impostos, o dinheiro dos impostos que nós pagamos e transformar em patrimônio particular de cada um deles. E não é... Outra imagem que me vem agora, de um juiz, aquele juiz que o cachaceiro passou a mão, fez assim no rosto dele, logo depois das eleições, aquele juiz que ficou envolvidíssimo nesse episódio lamentável que eles fizeram contra o Brasil, e agora todos vão de pagar, se Deus quiser. Mas também me vem a imagem, o filho dele, assim, deve ser uns 20 anos, uns 18, 20 anos, né? Saindo da adolescência, um mau gosto desgraçado, boné de uma marca, tudo marcas caríssimas. Qualquer coisa, uma joia daquelas, um tênis, que custa, alguns deles, mais que o salário que você ganha por mês, trabalhando de sol a sol, se desgastando, sofrendo, andando em condições apertadas, um vagabundo desse que não fez nada. Deve ser semi-analfabeto, porque as escolas hoje preparam só quem quer ser preparado, porque não são as escolas que preparam.
São pessoas que conseguem, ou através das escolas militares, ou através de muita boa vontade, muita sede de conhecimento e familiares que ajudam, conseguem levantar a cabeça acima da média. Porque a média do estudante brasileiro não sabe capital do estado, do Brasil, do mundo nem se fala, não sabe nome de nada. Não sabe falar português. Olha quantos jornalistas que já passou por universidades aí. Muitos deles são apenas blogueiros, mas até alguns blogueiros já também passaram por faculdade. E olha só como é que eles falam. É certo que falar um português castiço, sem nenhum erro, é muito difícil. A gente tem que se fiscalizar, se policiar. Mas eles não falam porque não sabem, porque não aprenderam. E eles não sabem nada de história, não sabem nada de filosofia, não sabem nada de sociologia, não sabem nada de ciência política, não sabem nada de nada. Para quê? Para quê? Porque esses privilegiados, como o filho lá do que se acha supremo, do que se acha ditador do Brasil, teve a coragem de dar um tapa num senhor de idade num aeroporto em Roma. E o pai dele, mais safado, muito mais safado ainda, porque ele não faria isso se ele tivesse um bom exemplo em casa. E o pai dele transformou o que estão fazendo conosco no Brasil há anos. O senhor era vítima, ele foi e a família deles foi transformada. Morais não, imorais, né? Família imoral. Foram transformados em vítimas, os outros foram punidos, tiveram uma vida devassada, sabe-se lá, todos os perrengues, todas as coisas bem ruins e desagradáveis que essa família passou, para que o soberano permanecesse, não é, no seu trono, com seu cetro, com a sua força e seu poder. Porque ele não está nem aí para os outros. Agora está chegando a hora. Nós todos os brasileiros, num momento dificílimo. Não vou mentir, não vou dizer, mas pelo menos o Bolsonaro está dentro da de tornozeleira. É tornozeleira. Isso é detalhe. Para ele, só está grande. Isso aí não é mais um prego na cruz. Ele já está acostumado. Não tem problema. Mas ele pelo menos está dentro da casa dele, comendo a comidinha que ele gosta, né, tomando seus cafés, lá, aquelas coisas que a gente vê ali, a maior simplicidade. E ele não está correndo risco, né? Pelo menos nesse momento, iminente de ser envenenado, de qualquer outra maldade que poderiam fazer com ele, como fizeram com tantos. Esses jovens aí, jovens talentosos, militares de sucesso, gente jovem, bem-sucedida, eles destroçaram, destruíram, com tortura, com prisão, com processos inexistentes, só para provar que eles têm razão quando dizem que o Bolsonaro é um sem vergonha, que é um fascista, que não presta. Tudo o que eles são, diga, né? Acuse-os do que você é. Isso é um mandamento comunista. E eles seguem à risca. Mas nós sabemos quem é o nosso líder. Nós sabemos por quem nós lutamos. Não é uma questão assim de fanatismo pessoal. Não, é pelo que ele representa. Ele é um herói. Ele, depois daquela facada, e depois de ter a puxada de tapete que ele teve em 2022, ele é um homem simples. Ele não precisa de mundos e fundos. Ele poderia muito bem estar vivendo com a sua família num belo lugar, distante, talvez até fora do país. Mas não. Por que o Bolsonaro não nos dá as costas? Porque ele é um homem de bem, porque ele é um patriota, porque ele é verdadeiro, porque ele é cristão, porque ele é igualzito a nós. E é por isso que ele não nos abandona. E é por isso que nós não o abandonaremos. Ninguém vai largar a mão do Bolsonaro. Não pode. A não ser os safados, os sem vergonha, os aproveitadores ou os muito burros e muito ignorantes. Quem tiver mais de 2 neurônios e não estiver ganhando dinheiro dos nossos impostos, através de um cargo público, através de uma malandragem qualquer, fora esses aí,
quem eles estão contra. Porque um dia que o Bolsonaro novamente ascender ao poder, chegar ao poder, e há de chegar, ou alguém indicado por ele, mas eu ainda estou entre aquelas pessoas que acreditam que ele vai chegar no novo poder, todos esses safados sem vergonhas que estão hoje sugando, são vampiros no pescoço de cada brasileiro, sugando o nosso dinheiro, o nosso ânimo, a nossa alma, a nossa vontade, deixando a gente, eles que querem, né? O que eles querem, deixando a gente mais derrotado, não reagente. Isso que eles querem. Mas e é por isso que eles temem. Porque o Bolsonaro vindo, ele vai valorizar tudo que nós temos, ele não vai se linkar o Brasil ao eixo do mal. Pensem bem nisso. Pensem bem. Porque a coisa não é... O Trump não está dando assim não está um fanfarrão. Não está usando o Brasil para bancar o bonzinho. Não. Ele é um homem que tem uma posição perante o Ocidente. E o fortalecimento dessa posição passa pelo Brasil, pelo povo brasileiro, pela riqueza do nosso solo, riqueza do nosso subsolo, riqueza de tudo que existe no Brasil, das nossas inteligências também, os que sobraram, os que não sucumbiram diante dessa como é que se diz, essa régua que passaram, nivelando por baixo todo brasileiro. Então, nós é que somos os verdadeiros donos desse país. Não é questão assim de poder, é uma questão de realidade. Outro dia eu vi uma deputada federal indígena. Meu Deus! Ela é uma mulher tão inteligente, ela fala tão bem, ela comove, mas ela não é sem frescura, ela demonstra a realidade. É uma das melhores deputadas que nós temos, deputada federal que nós temos muitas mulheres deputadas federais excelentes, como temos também deputados federais excelentes da direita, mas não são um número suficiente para fazer a diferença. Eles estão lá, se esguarepando, gritando. Eu já estou assim por aqui de discurso, porque na verdade nós não precisaríamos estar nessa situação se lá atrás, e olha como Trump sabe das coisas, ele não veio punir o Alcolumbre, que é outro ratão debanhado, não, de esgoto. Ele não foi em cima do Alcolumbre, ele foi em cima do Pacheco, porque foi o Pacheco que deu causa para toda essa desgraceira que o país está vivendo hoje. Então, não me digam que esse homem é um fanfarrão, que esse homem não sabe o que ele faz, que ele está apenas demonstrando que ele é bonzão. Não, ele está defendendo o Ocidente. O que o cachaceiro está defendendo? Ele está unindo a todas as ditaduras, as maiores e as menores, e vejam bem, as maiores ditaduras, quando passaram um sufoco com o Trump, agora, um mês, 2 meses, 3 meses atrás, eles se armaram e foram largar bomba lá em cima do Capitólio. Eles abriram uma guerra contra o Trump e contra os Estados Unidos. Nananina, não. Eles baixaram a cabeça, deram uma discutida, deram uma chacoalhada, conversaram, se acertaram na mesma questão das tarifas que nós estamos passando agora. Foi assim com o Canadá, e foi assim com o México. Não foi sem briga, mas briga no bom sentido, discussão. Não, teve a China, a própria China. A China precisa dos consumidores do mundo. Só eles, só o povo deles, além de não ter o poder aquisitivo que precisariam para usar tudo que eles fabricam, eles precisam do Shopee, eles precisam desses 99 que tem no Brasil de montão, eles precisam vender o produto deles mais barato, as pessoas compram e nem sabem que quem faturou aquilo, manufaturou aquilo ali, é um artesão, é uma pessoa que trabalhou e trabalho escravo, serviço escravo. A maioria das pessoas não sabe disso. Mas, é uma blusinha barata, é uma meia calça, é uma camisa de homem, é um chapéu, qualquer roupa, qualquer coisa. E é tudo, ainda além dos que eles fabricam, e que é tudo meio
meio furreco, ainda tem as imitações. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, vocês vejam, o mundo é uma aldeia. Tem os pesos e os contrapesos. Só os muito sem vergonhas e que estão levando muito dinheiro para isso é que estão nos arrastando nessa direção. Por quê? Eles estão dando força para as ditaduras, as grandes, as médias e as pequenas. As grandes se mantêm soberanas. Eles fizeram a reunião do BRICS, aqui eles querem acabar agora com o dólar. Isso é um assunto extremamente complicado para quem não entende de economia, mas é assim, é simples assim, ó. Querem acabar com o dinheiro mais forte que existe hoje no planeta. E o mais usado também. E eles querem fazer, que é o sonho dos globalistas, e hoje é dos comunistas, uma mesma moeda, uma mesma língua, sem crença nenhuma, sem Deus, sem igreja, sem ter para quem recorrer ou voltar à sua espiritualidade. Eles querem trabalho escravo e eles querem só as famílias dos poderosos, dos que estão por cima, e aqui no Brasil a gente sabe quem são, a gente sabe da maioria, né? Nome, sobrenome, CPF, tudo. Mas tem muito mamador ainda, milhões de mamadores, milhões não diria, mas quase, de pessoas que estão em penduricalhos, no judiciário, no executivo, no legislativo, em todas as esferas, na menor Câmara Municipal até o Congresso. Então, isso aí tudo existe, povo. Existe, e é contra nós. E o Bolsonaro teve visão lá atrás para saber disso. E é por isso que o Trump admira ele. O Trump teria admiração, estaria agora se importando com ele, dava um tarifaço, mas sem dizer que é também por causa do Bolsonaro. Porque o Trump é um homem inteligentíssimo. Hoje é o homem mais poderoso do mundo. Tem o melhor exército, tem tudo que é melhor. E está do nosso lado. Então, sinal que nós não estamos tão errados. Então, o que eles querem, né, é vender tudo que não é deles, mas que é nosso. Tudo que é brasileiro, não sabem para quem. Para quem der mais dinheiro, e hoje a gente sabe quem é que está mais endinheirado e quem é que tem mais poder econômico ou financeiro. Agora, no quesito defesa, vocês não pensem que a China, que a Coreia do Norte, o Canadá nem enfatiza tanto isso, mas que eles é que têm todo o poder e que na hora que eles quiserem, eles acabam militarmente com os Estados Unidos. Não. É tudo uma farsa, uma imensa farsa. Botar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil homens marchando não quer dizer que eles tenham o melhor exército do mundo. Eles têm mais gente, porque também tem mais população. A própria Coreia do Norte, todo mundo acha assim, que um dia ela se mexer, que ela se mobilizar, que ela vai destruir o mundo. Não vai nada. Não vai nem contra a Coreia do Sul. Quando muito, assim, há traição, né, por debaixo dos panos e com muito alarde. Então, estou chegando no final do meu tempo hoje e amanhã, com certeza, voltaremos a falar sobre esse assunto, sendo que hoje é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, porque ele aconteceu sexta de manhã e o programa já estava gravado e foi ao ar. Sábado, num outro programa. Então, hoje estou gravando para amanhã, segunda-feira. Mas, se Deus quiser, quando vocês estiverem me vendo amanhã, se Deus quiser, vocês já terão outras informações mais auspiciosas. Mas eu preciso continuar dando esses alertas que eu dou para vocês aqui e vocês falem com seus familiares, falem com seus amigos, eu sei que não é fácil. Mas não percam os amigos, não quer. Olha, aqui então tá, querida, não quer saber, não sabe. Porque eu já vi várias pessoas dizer, Sara, tu tem coragem de defender o Bolsonaro ainda? Agora por causa dele, por uma vingança, o Trump quer destruir o Brasil. Gente, isso é ignorância pura. Isso é falta de conhecimento geral, irrestrito. Então, nós temos que ter paciência. Não é assim. Ele quer acabar com o dólar. Para encerrar só. Vocês
Só quem detesta, quem sofre e que não quer saber da guerra da Rússia contra a Ucrânia e a Ucrânia contra a Rússia. Os que gostam dessa guerra são de esquerda. Então fiquem como estão. Agora, quem não acha essa guerra justa, quem não acha, não é de esquerda, é de direita. E está do lado dos ucranianos. Não interessa, não vamos fazer análise do presidente, não é isso, é o povo. O que sempre interessa, o que sempre tem que pesar mesmo na balança da justiça é o povo. E não os canalhas. Não esses que têm sede de poder por doenças que eles são portadores, né, por psicopatias, por uma ânsia de poder sem limites. Essas pessoas não são do bem. E são essas pessoas que estão contra nós aqui no Brasil e em qualquer país do mundo. São os do mal. É o eixo do mal. Hoje já se sabe. Quem está contra Israel é a favor daqueles bárbaros que no dia 8 de outubro do ano passado, ano retrasado, fizeram aquele horror numa festa lá em Israel, mataram milhares de pessoas, sequestraram outros, fizeram as maiores barbáries, mostraram na televisão, na internet. Quem está do lado dessa gente? Como é que podemos ficar contra Israel a favor dessa gente? Eles são maus com o povo deles. Eles roubam toda a ajuda humanitária que chega em Gaza para alimentar o povo. Eles roubam, vendem para o povo que já não tem dinheiro, quem pode compra, quem não pode passar fome. Então, como é que a gente pode ficar ao lado desses vermes? Não parecem criaturas de Deus? Eles vieram a esse mundo para infernizar. Eles são filhos, são adeptos, são seguidores fervorosos do demônio. Mas isso não é uma palavra boa de se falar, mas é bom que vocês têm que ter coragem de enfrentar. Vocês parem de mimimi. Essa dicotomia, não, a esquerda, a direita, não aguento mais, Bolsonaro e Lula. Não aguento mais, é só isso, tem que vir uma terceira via. Tem que vir. Tem que vir um leite azedo da vida. Ou outro igual a ele, porque tá assim, os oportunistas. Tá, meus amores? Não estão sendo dias fáceis. Hoje, esse fim de semana não foi fácil, mas o Brasil está se levantando. Como nunca parou. Né? Tá cada vez mais. Então, cabe a você, com amor e com carinho, doutrinar quem está perto de si. Certo? Vamos fazer esse pacto? Vamos combinar? Jussara, hoje só consegui convencer um. Jussara, hoje não consegui. Não importa. Vai tentando. Nós precisamos abrir os olhos dessas pessoas que, no fundo, são boas, só estão mal orientadas pelo pouco conhecimento, pelas mentiras, pela facilidade, até pela diminuição de neurônios, pela facilidade que tem de ouvir, aceitar e acreditar em mentiras. É isso. Meus amores, que amanhã, na terça-feira, nós sejamos muito melhores. Se nós estivermos dentro desse combate, pelo menos não é uma guerra civil. Pelo menos nós temos o nosso líder lá, tá da casa dele, está se alimentando, está dormindo direitinho, está com a tornozeleira. Mas eu quero uma tornozeleira para mim. Ontem eu saí por aí, fui no mercado, com o boné do Bolsonaro. Parece que antes, normalmente, é assim as pessoas. Mas ontem, assim, se continham. Isso é medinho. Não é com medo que nós vamos derrubá-los. É com luta, com coragem e com fé em Deus. Até amanhã. Eu amo vocês. Brilhante comentário, né, de Jussara Galto, com a verdade dos fatos também, da política, da economia e do nosso dia a dia.